Olá pessoal, na aula de hoje vamos dar uma dica bem interessante de como você montar e cobrir um vintage cake. Um bolo bem tranquilo de ser feito, porém é necessário se aplicar algumas técnicas que façam ali todo um contexto para que o seu bolo fique bem estruturado, bem decorado. Tem a técnica de uso de bico, que também é bem interessante, mas vamos nesse momento nos atentar à montagem do nosso bolo. Dependendo do forno em que você for trabalhar, esse aqui, por exemplo, ele é um forno que ele está com o lado torto, então é importante que a gente venha acertar para que a nossa fatia ela fique bem certinha. A montagem você pode montar de algumas formas. Uma delas é no acetato, outra delas, outra delas é você trabalhar com ela na forma e por último é trabalhar de forma direto. Nesse caso, nós vamos utilizar a forma direta. Porém, para trabalhar com a forma direta, seria muito bom que você tivesse uma cobertura para poder fazer ali uma contenção ou uma ganache, desde que o seu recheio ele esteja bem firme, não teria problema. Porém, todavia e entretanto, se você vai trabalhar com recheio mais maleável, que é o caso do abacaxi, a geleia de abacaxi, então nós sempre orientamos que seja usada sim uma contenção na lateral. Bom, agora existe uma técnica bem interessante de caso se você for precisar transportar o seu bolo para um lugar distante, seria ideal que você utilizasse um pouco de recheio para poder segurar esse bolo na tábua. Se você não quiser usar recheio, não tem problema, você pode usar também a glucose de milho. A glucose de milho também ajudaria bastante, porque sempre dizemos que a glucose de milho é como se fosse a cola da confeitaria. Então ela é viscosa e transparente e ela tem um poder de colagem bem interessante para produtos comestíveis. Então, para iniciar o nosso processo, um pouquinho ali de recheio, e aí perceba que as massas já estão certinhas. A calda é uma calda de 3 por 1, eu quero dizer que é 3 de água e 1 de açúcar. Ferveu, e aí nós vamos colocar sobre a nossa fatia. Bom, agora com o nosso recheio de brigadeiro branco, esse recheio já foi ensinado no módulo anterior. Vamos com a manga de confeitar fazer o preenchimento na parte de dentro e nas extremidades. Fica uma dica bem importante, nós ainda ensinaremos aqui no nosso curso. Quando você trabalha com morangos, por exemplo, seria interessante quando você trabalha com morangos nesse formato em que você não está prensando a sua massa. Seria muito interessante colocar primeiro o morango sobre a massa e vir com o recheio por cima. Por quê? Naturalmente o morango ele vai liberar líquido e esse líquido vai umedecer a massa. Se esse líquido do morango ele umedece o recheio, então nós temos um problema. Então é interessante utilizar essa técnica. No caso do abacaxi, ele já está cozido e não existe a necessidade de colocá-lo direto na massa caso você vá colocar um outro recheio em cima. Porém, se quiser, também não tem nenhum tipo de problema. A única coisa que nós orientamos é fazer uma contenção na lateral. Essa contenção na lateral, ela ajuda muito, principalmente quando nós trabalhamos com mousses. Mousses são produtos que precisam naturalmente ficar na geladeira. Então, se você tem um produto que precisa ficar na geladeira e você precisa transportar esse produto, bem interessante que você venha fazer uma contenção na lateral.
Seja essa contenção com chantilly bem firme, talvez essa contenção aí com o próprio recheio de brigadeiro bem firme, ou se você quiser optar por uma ganache, também é bem interessante. Porém, muito bom que você tenha sim uma contenção. Olha que recheio de abacaxi lindo, né, gente? Já foi ensinado também no módulo anterior. Se você ainda não tem a receita ela fica aqui na parte de baixo e do contrário, você pode também estar buscando no nosso e-book que foi distribuído para você que está adquirindo o nosso curso. Bom, vamos colocar então a parte de cima, verificando se está tudo certinho, se o bolo está uniforme. Bom e interessante seria, gente, que esse bolo ele ficasse gelando pelo menos 3 horas. Isso seria muito bom, mas eu entendo que em algumas situações isso não é possível. Às vezes o cliente ele pede em cima da hora, às vezes o confeiteiro, por um motivo ou outro, acaba esquecendo a encomenda e aí tem que fazer correndo também. Então, para essas situações em que você vai confeitar direto, uma contenção de recheio firme na lateral é muito importante. Bom, massa pronta, recheada e molhada. Vamos acionar o nosso chantilly. E só para lembrar, ainda teremos aula somente de chantilly. Para você que tem dúvida de como trabalhar com o chantilly, como estabilizar o chantilly, ou quais são os pontos necessários do chantilly, uma vez que você tem o ponto para trabalhar com ele em bicos e o ponto para trabalhar com ele em cobertura. Quando se acontece a inversão desses valores, acaba se tendo um sério problema. Você imagina colocar um chantilly bem maleável na manga de confeitar, a sua mão acaba esquentando aquele chantilly. Ou imagine o oposto, colocar para cobrir um bolo um chantilly um pouco mais firme, teria que hidratar. Então, nesses dois casos, são os casos interessantíssimos que você precisa observar ao cobrir um bolo. Colocando aqui o acabamento. Esse ponto eu não tenho a necessidade nem de hidratar o meu chantilly. Precisaria caso batesse o mais firme, mas nesse caso não é necessário. Agora é importante lembrar, né, gente? Chantilly é produto de geladeira e produto de movimento. Tirou da geladeira, está no ambiente que não é climatizado, o seu chantilly ele começa a ficar mole. Se colocar na manga de confeitar, o calor da sua mão também vai esquentar, então fica mais mole ainda. Importante é, se você vai trabalhar com bico, coloque uma quantidade menor de chantilly na manga de confeitar para que você tenha acesso e possa trabalhar então com ele. Poderia-se usar uma manga de confeitar também na lateral para poder cobrir e ficar igual, mas nesse caso não, a própria espátula já vai ajudar. Olha essa bailarina que roda sozinha, né, gente? Lindamente linda. Pois é. Ganhei de presente. E agradeço muito a quem me deu, viu? Muito obrigado. Ok, acertamos a lateral. Eu sei que você deve estar se perguntando, né? Mas eu que não tenho uma bailarina como essa em casa. Sem problema nenhum, dá para fazer com uma bailarina de plástico, com uma bailarina de vidro. Existem muitas possibilidades para que você possa trabalhar com a espatulagem. Eu já vi gente até espatulando bolo com um pedaço de caixa de leite. Então, vai muito da criatividade de cada um. Quando não tem dinheiro, a gente cria, é ou não é? Bolo quase todo alisado, na verdade, todo alisado. E agora nós vamos utilizar o bico que é um coringa, digamos, na confeitaria. Esse é um bico de número 21 e vamos fazer o acabamento com ele. Bico de número 21. E aí você pode fazer vários tipos de acabamento. O bom dessa decoração é que ela permite
que você possa fazer várias coisas com ela. E só para lembrar, essa é apenas uma aula demonstrativa de como você trabalhar com o bico, tá? Porque ainda teremos uma aula mais detalhada sobre bico, sobre alisamento, para que você que está em casa tenha a melhor experiência aqui com o nosso curso. Então é o traço concha, bico de número 21. E aí nós vamos agora fazer o acabamento do Vintage Cake, embora você possa usar vários tipos de acabamento. Eu costumo até dizer o seguinte: se você vai utilizar essa técnica, é bom que você tenha um palito. Palitinho, churrasco, palitinho de dente. Faz a marcação primeiro e depois você vai definitivamente. Porque se você decide fazer no olhômetro, talvez um fique mais alto, talvez outro fique mais baixo. Então precisa se atentar muito a isso. A mesma decoração que foi feita em cima vai ser a mesma decoração que será feita na lateral, com o mesmo rosa que foi utilizado. Bem, agora lateral pronta, em cima, embaixo. Vamos então colocar esse rosa um pouco mais envelhecido, digamos assim. E aí, para isso, nós utilizamos um pouquinho de marrom. Sempre que você quiser envelhecer uma cor, o marrom é sempre uma boa opção. Cor envelhecida, vamos agora diretamente para o bolo. Manga de confeitar é a mesma que está sendo utilizada. E o ideal, gente, é o seguinte, é porque dentro da produção tudo é custo. Então, quando estamos em escola, às vezes o aluno pega uma manga de confeitar, corta, usa, depois joga fora já de imediato, mas em produção não funciona dessa forma. Talvez na sua casa não funcione dessa forma. Então colocamos ali a manga de confeitar, quando possível lavamos a manga ou o saco de confeitar e deixamos secar para utilizar novamente. Para facilitar que vocês possam aí estar vendo, eu vou virar aqui a posição do bolo para você que está em casa conseguir fazer. Até agora é bem simples fazer essa decoração, não é? Por quê? Porque basicamente você vai somente pegar a manga de confeitar e decorar em cima, decorar nas laterais. Bico de número 104, parte fina para baixo, parte grossa para cima. E aí nós fazemos essa decoração que vai ficando incrível. Volto a dizer, se você não tem domínio de trabalhar à mão livre, bom seria utilizar um piloto, aliás, utilizar um palito, utilizar alguma coisa que marcasse já de imediato, como nós estamos fazendo aqui, porém, nossa técnica é de modo direto. A numeração desse bico é o bico 104. Esse também serve para fazer pétalas, rosas, dá para fazer muita coisa com esse bico. E aí, para fechar pelo menos essa parte da decoração, utilizando a manga de confeitar, um adaptador, onde eu consigo facilmente estar manuseando, utilizando bicos diferentes, porém com uma única base, que é a nossa manga de confeitar. Lindo, né, gente? Quem sabe trabalhar com bico
realmente faz um trabalho lindo, por isso estamos aqui. Olha aí, nos surpreendendo. E agora, para fazer o acabamento, eu vou usar uma rosa, e a rosa funciona exatamente assim, gente. Faço duas bases, pego bem lá embaixo, subo e desço. Bem lá embaixo, subo e desço. Quase pronta, de baixo para cima. Parte fina para cima, parte grossa para baixo, nesse caso. E aí nós vamos colocar aqui no bolo. Para retirar do pino de rosas, é muito simples. Tesoura semi-aberta, encosta no bolo, fecha e puxa. É dessa forma que nós fazemos flores em chantilly. Vou fazer mais uma para quem não pegou ainda. Faz duas bases e a partir daí, de baixo para cima. Existem vários modelos de trabalhar com rosas e flores, trabalhando com bico, mas esse até hoje é o que melhor se aplica na minha técnica. E o bico você pode usar o 104, 124, 128. São bicos similares em que nos traz a possibilidade de trabalhar um pouquinho melhor. Excelente definição, é realmente muito bom. Chega, chefe, chega, chefe. Às vezes menos é mais. Bom, então para finalizar, tracinho em todos eles. E o nosso vintage quase pronto. Fazer mais uma base de acabamento. E aí está nossa torta pronta, pronta, pronta. Lindo, né, gente? O glitter sempre funciona. Como era a nossa vida antes do glitter? Dá todo um realce, todo um destaque, todo um diferencial. E agora é só realmente fatiar a nossa torta ou o nosso bolo. E para fatiar que são elas, né? Demora tanto tempo para decorar e depois na hora de fatiar dá aquela dó no coração. Mas enfim, aula pronta e entregue aqui. Nos vemos no próximo módulo.